Segunda-feira para a gente falar de atletismo. Maureen Maggi teve na Univates, a gente tem matéria sobre a apresentação dela, também sobre toda a pista atlética que foi inaugurada aqui na instituição e fala também sobre a LAF que despachou o América de Itapera. Foi 4-0 no Complexo Esportivo, mas tem jogo de volta. 45º jogo da LAF, é no sábado que vem, a gente fala sobre isso. Não perde que o Tá em Jogo está começando. Segunda-feira, dia de Tá em Jogo. Hoje um programa que vai falar sobre atletismo e também futsal. Aliás, futsal que só tem notícia boa para o Lajeado. A LAF está fazendo uma campanha que eu vou te contar, amigo. Que beleza, agora 4-0 numa decisão. O torcedor estava no Complexo Esportivo, pôde ver uma LAF que se impôs do início até o final da partida. O América de Itapera tomou 4-0 aqui. E agora tem a volta. A volta que vai ser complicado pra caramba. E é por isso que tu já vê na câmera aberta os convidados dessa noite, o Rafinha e também o Eduardo, porque não vai ser um jogo fácil, pessoal. Sejam bem-vindos ao Tá em Jogo. Rafa, valeu, obrigado por ter aceito nosso convite. Hoje para falar sobre essa vitória de 4-0, mas sabendo que lá em Itapera o bicho vai pegar. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Muito obrigado pelo convite novamente. Muito bom estar aqui presente. A gente sabe que é um jogo sempre muito difícil, né? Que a equipe deles é uma equipe muito boa, com jogadores de muita qualidade. Tanto que a gente teve 13 embates com eles durante o ano e acabou sendo uma vitória para cada lado e um empate. Só que ontem a gente fez com que o fator casa prevalecesse mais uma vez, né? A gente sabe que dentro de casa a gente acaba sendo muito forte. Tanto que desde o dia 3 de fevereiro, aí, quando a gente se apresentou até hoje, já fazem quase 10 meses aí, a gente acabou tendo só 2 derrotas dentro de casa, então a gente sabe que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso papel. Sendo que uma dessas derrotas, né, foi aquela, depois daquela pausa muito grande também de campeonato, e no momento que a LAF talvez tivesse perdido, ou parecia que ia perder o ritmo de jogo, foi o que não aconteceu. Teve aquele tropeço, se não me engano, foi contra Sobradinho, eu acho, Sananduva, e depois, aí sim, a LAF voltou a engrenar, e agora tem mais uma decisão. Não tá faltando perna para vocês, porque daqui a pouco eu quero saber do Eduardo aí, Rafa. Não, a gente sabe que chega final de ano, né, a gente acaba se desgastando bastante, né, até pela maratona de jogos que a gente acabou tendo, né, por ter disputado mais que uma competição. Mas a gente comenta entre nós ali, jogadores, que chega nessa parte do ano, como jogos decisivos, a gente joga bastante com coração e entrega, a gente sabe que isso não pode faltar. Pois é, além do Rafinha, como eu já comentei, Eduardo Coelho, não é a melhor época para trazer o cara aqui, na época natalina, teria que ser em abril, né, entendeu a piada. Eduardo, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom poder falar sobre preparação física da LAF, porque quando o time não vai bem, obviamente que se fala, quando o time vai bem, tem que se elogiar, mas o trabalho que a galera tá tendo com relação à preparação física tá sendo excelente. A galera tem perna para 45 jogos, Eduardo. O que tu tá fazendo com essa galera aí, meu? Não é possível. Alguma coisa tem que ter diferente. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Não, a gente tá trabalhando, eu e o Giba ali, a gente trabalha em um conjunto ali para que tudo isso dê certo aí, como tá dando. Só agora na parte final que a gente está dando uma segurada em treino, essas coisas, para pelo menos aguentar, que só falta mais um jogo, né? Tanto é que essa semana agora voltamos a treinar só na terça de tarde. Começa leve, depois vão dar uns treininhos, mas mais para se preparar bem para o jogo do América. Quando começou a temporada, tu imaginou que fosse ser essa bateria de jogos? Obviamente já avisavam os campeonatos que tinham ao longo de 2014, mas tu imaginava que a LAF fosse tão longe e programar, planejar uma preparação física para que a galera aí, o Rafa, todo mundo da LAF, tivesse perna para aguentar até o final? Porque a gente sabe que o grupo é muito reduzido, né? É, isso, aí que tá, quando a gente começou o trabalho, o grupo era maior. E também ia até um determinado tempo, ia até novembro agora, o campeonato. E com todas as paralisações, isso aqui, a gente teve que ter uma mudança de cronograma no meio do ano, né? Vamos ver se a gente recordar aí, Piolho, o Alemão, goleiro, e o Andrei. O Andrei. 3 jogadores que saíram da LAF ao longo do ano. O Cássio também, que já era para estar junto, que daí, mesmo sendo juvenil, na hora dos treinos, ajuda a compor grupo para fazer treino. Pelo menos, tipo, descansar algum jogador ou não. Pois é, mas essa é uma característica, eu acho que a LAF vem trazendo nos últimos anos, que não é diferente dos outros times do interior, que é justamente ter um grupo reduzido, até em função da questão do investimento. A gente sabe que o investimento da LAF não é investimento do Atlântico, os times de liga, como a Soeva, a CBF, mas
o que fazer nesse momento, Eduardo? Porque eu imagino que para o atleta é muito difícil, porque o jogador de futebol, de futsal, ele sente dores, é uma temporada que exige muito e ele tem que se superar a cada dia. Mas para planejar um treinamento assim, para fazer com que eles tenham motivação, aí entra também a questão psicológica, a questão do trabalho que vem da comissão técnica, tanto tua como do Giba, mas o que fazer para motivar essa galera, sabendo que já ganharam um título inédito para Lajeado, chegaram em uma fase estadual onde nunca haviam chego, e agora tem mais uma final, o que fazer para eles continuarem dando o máximo para conquistar, de repente, mais uma taça? É que, na real, tipo assim, quando chega na final, né, não tem quem joga ali, sabe, que a final é tudo. Então, isso aí é uma motivação já do cara. Até a gente não precisa motivar tanto para esse tipo de jogo, né? Mas no resto é mais conversa, dar ânimo, conversar com eles, dar sempre o apoio que eles precisam para que eles sempre possam desempenhar, já que o grupo é reduzido e eles sentem muito. Tanto é que eu ouço direto, tá com dor aqui, dor ali, o Douglas, que tá fisioterapia, tá sempre com eles, tudo, porque é desgastante, mano. Foi desgastante, né? Pois é, porque na realidade a LAF jogou em várias competições, está jogando agora, decidindo Copa Lupicínio Rodrigues, mas acredito que para um cara que é identificado com a LAF, como o caso do Rafinha, talvez tenha um sabor diferente, né? É sempre muito bom, né? Ainda mais eu que sou da cidade, né? Sempre muito bom estar ganhando títulos e disputando os jogos importantes e principalmente dentro de casa, né? Onde o torcedor quase está sempre presente, a gente pode mostrar o nosso futebol e a nossa evolução. Pois é, como é que tu vê essa característica do Rafinha, do Rafael Rizzi, agora? A gente comentava antes do programa começar que o Rafa, até 2 anos atrás, era aquele cara que não ia tanto pro embate, não era aquele cara que ia, de repente, para uma jogada um pouco mais firme, até em função do biotipo. Isso foi se alterando, até a questão do preparo físico. Como é que hoje tu vê as características do Rafa para a LAF? Porque eu acho que isso mostra muito o que é a LAF hoje, a questão da marcação. E tu é um dos jogadores que se encaixa nessa marcação mais pesada, né? Como é que tu vê o teu futsal hoje em dia, Rafa? Quando eu cheguei aqui, eu tinha vindo do futebol de campo, né? A gente sabe que até se adaptar é um pouco diferente, né? Eu era um pouco mais franzino e nesses 2 anos eu acabei pegando um pouco mais de corpo. E o nosso forte da nossa marcação é que é bem a característica de jogo que o Giba gosta, né? Que é um time de bastante força e velocidade. E isso a gente acabou se adequando ao trabalho dele. A gente trabalha bastante a marcação durante a semana, que a gente sabe que a marcação no futsal hoje é tudo, né? Tanto que os melhores times aí que tem hoje em dia tem uma marcação muito forte e a gente sabe que isso acaba decidindo o jogo. Aí daqui a pouco a gente tem matéria para mostrar justamente a vitória da LAF contra o América de Itapera. Aliás, foi 4-0 para a equipe da LAF. Me ajuda aí se eu estiver errado. Primeiro gol do Thiago, segundo do Pelé, terceiro do Chico, daquela desviada do meu amigo Edson, pé de chumbo, e o 4º gol que foi do Marcelo Giba. 4 gols da LAF, o América de Itapera botou goleiro linha, não adiantou, mas agora tem uma partida de volta. A gente sabe que jogar lá é muito complicado. Aliás, o América, apesar de não ter tanta tradição no futsal, é o time que ficou em primeiro na fase classificatória da Copa Lupicínio Rodrigues, por isso que tem o jogo de volta lá para Itapera. O que dá para esperar desse jogo? Até porque a gente sabe que se, por um lado, a LAF tinha toda a questão do apoio do torcedor, motivada, os torcedores do América vieram com um ônibus para Lajeado e, obviamente, que vão tentar fazer o ginásio lá um caldeirão, né? O time deles, até que ontem foi o dia que eles perderam a invencibilidade, né? Eles estavam invictos nesse campeonato, tinham empatado um jogo e ganharam o resto. É um time muito bom, muito rápido, tanto é que acabou em primeiro lugar, tanto é que estão com a vantagem de se ganhar o jogo, a vantagem do empate na prorrogação. E lá vai ser, como já aconteceu outros anos lá, que a LAF foi jogar lá, ginásio sempre cheio, lotado, torcida que gosta mesmo do futsal. Vai ser um jogo difícil, sim. Mas temos tudo porque pelos critérios o empate é nosso. Pois é, porque agora então a vantagem é da LAF. Venceu por 4-0, mas a questão do saldo de gols não muda, né? Não. A questão daqui a pouco fizeram 4 aqui, eles vão ter que fazer 5 lá, não. Se eles ganharem de 1-0, vai pra prorrogação. Isso. E daí a prorrogação, o empate é deles. São 10 minutos onde o empate é deles. E aí, prorrogação tem a grande questão das pernas, novamente, né? Porque é praticamente mais um jogo com um tempo mais reduzido, mas muito mais intenso. Até porque nesse momento a LAF vai ter que ganhar. Vai ter que sair pro jogo. Então, eu não sei o que o Giba tá passando para vocês, Rafa, até porque ontem, de repente, teve aquela conversa no final da partida, agora treino só na terça-feira, como o Eduardo comentou, mas
O que dá para esperar desse time da LAF? É buscar a vitória desde o início da partida? É jogar um pouco mais retrancado? Na segunda etapa dessa partida em casa, onde a LAF já vencia, a LAF esperou um pouco o América vir para jogar no contra-ataque. O que é a ideia de vocês para esse jogo, esse início de partida lá em Itapera? A gente sempre, toda vez que a gente entra em quadra em busca da vitória, né? Ontem, até quando a gente recuou para uma marcação 3, não foi devido ao cansaço, né? Foi devido para a gente recuar, para eles terem menos espaço de quadra, para a gente tirar um pouco da velocidade do time deles. Então a gente vai ter que ver agora nesses treinamentos da semana, ver o que o Giba vai botar para a gente direitinho, para a gente poder fazer um bom jogo lá sábado. Eduardo, tem como imaginar como vai estar postada a equipe do América de Itapera? Porque é um time que vai para tudo ou nada, ou daqui a pouco pode buscar, de repente, um resultado um pouco mais devagar contra vocês para levar tudo para a prorrogação? Como o futsal é muito eletrizante, tudo depende, né? Como aconteceu aqui contra a Teutônia, que eles vieram numa primeira bola, já fizeram um gol, com 2 minutos de jogo. E que a LAF já entrou com a desvantagem do placar de Teutônia. Exatamente, né? Então, tipo, é uma situação difícil, que tipo, eles podem fazer um gol no início lá, onde já pode se retrancar e nós vamos ter que sair pro jogo quase os 40 minutos, como também a gente pode segurar o máximo possível sem tomar gols, entendeu? Tu acredita, agora tu falou a palavra segurar. Um abraço para a galera da LAF, tenho certeza que está assistindo o programa. O Lucas ou o Thiago, quem foi que segurou o Linguiça nessa partida aí contra a Teutônia, você sabe? Até hoje eu ainda não entendi. Eles vieram aqui, perguntei, um falou que um ia cair pro lado do Linguiça, o outro ia segurar o Linguiça. Não sei quem foi que pegou o Linguiça nessa partida, Rafa, tu sabe? Eu acho que foi o Lucas, né? Porque o Linguiça joga mais na ala, onde os dois quase sempre se enfrentam, né? O Linguiça cai mais pro lado do Lucas, então. Isso, pelo Linguiça ser destro e o Lucas ser canhoto, eles quase sempre fazem um embate, né? O Thiago deve ter correu um pouco atrás do Linguiça. Correu um pouco atrás do Linguiça. Pra ajudar o irmão, né? Pra ajudar o irmão e correu atrás da Linguiça. Que tem a vantagem de ser gêmeos. Daqui a pouco tem mais, tá em jogo, não sai daí. Eu volto, não te esquece que tem matéria especial sobre a Maureen e também o jogaço entre a LAF e a América de Itapera. Não sai daí, daqui a pouco tem segundo bloco do programa. Nessa segunda-feira, dia de estar em jogo, além de futsal, de ALAF, América de Itapera, Copa Lupicínio Rodrigues, a gente falou também sobre a STF, Lucas, Linguiça, toda essa loucura aí, a gente mostra para ti agora como é que foi a vinda da Maureen Maggi, campeã olímpica em 2008 em Pequim, ela que está para disputar as próximas Olimpíadas também, e ela teve aqui para inaugurar a pista atlética da instituição, que tá uma beleza, uma loucura. Olha, quem ainda não foi no Estádio Olímpico da Univates, vale a pena conferir, porque o negócio é de primeiro mundo. Dá uma olhada como é que foi a vinda da Maureen e daqui a pouco eu volto falando com a galera da LAF. Maureen é saltadora e velocista brasileira, pratica o atletismo desde os 7 anos de idade e afirma que os resultados são fruto de muito esforço. Para ela, o esporte não é apenas treino e competições, mas sim uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por tudo, na verdade, não necessariamente para você ser um campeão olímpico, um campeão mundial, mas sim você ter uma qualidade de vida, ter uma estrutura boa, coordenação, respiração. O esporte pratica tudo isso na vida do ser humano, não é necessariamente você só ser um atleta, né? E sim você ser uma pessoa melhor. Maureen foi campeã no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Hoje, aos 38 anos, ainda quer conquistar muitas vitórias. O maior desafio é Pan-Americano de 2015, que quero tentar mais uma medalha, seria a minha 4ª medalha de ouro. E se eu chegar em condições de brigar por medalha em 2016, vou estar brigando por medalha em 2016. Depois de conversar com estudantes de escolas da região, Maureen participou da cerimônia de inauguração da pista de atletismo do Estádio Olímpico da Univates. Achei demais, assim. Eu queria ter vindo numa outra oportunidade, na verdade, para estar competindo. Mas uma estrutura fantástica no complexo todo, né? Não só necessariamente na pista de atletismo, mas sim no complexo todo, assim, tá excelente, excelente. Não perde para nenhuma pista no mundo. Tá aí. Que beleza, a apresentação oficial da pista atlética. A gente já teve também o campeonato de futebol ali no Estádio Olímpico, o troféu Univates Comum. A instituição acabou ficando em segundo lugar. O vencedor foi a Fevale. Agora a gente teve, então, a inauguração oficial da pista. Vale a pena. Tu que não conhece ainda, dá um pulo lá no Estádio Olímpico para ver que bela estrutura construiu a Univates. Aliás, estrutura que também tem todo o complexo esportivo ali. Tem a arena, o ginásio, que é onde a LAF se apresentou no final de semana e se apresentou bem pra caramba, mas tava um calor, vou te contar um negócio. Pra quem tava dentro das 4 linhas,
com certeza o negócio estava fervendo, porque para quem estava na arquibancada, estava realmente insuportável. Que domingo quente para praticar futsal, acredito que não tenha sido muito fácil também, né, Rafa? Ali acaba sendo que é um ginásio bastante fechado, né? E acaba sendo muito quente. E ali, ainda mais com a adrenalina do jogo, a gente acaba suando bastante. E quando a gente acaba sendo substituído ou fazendo a troca ali para conseguir recuperar, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Demora um pouco mais, até porque a gente não para de transpirar. Então a gente tem que procurar sempre estar se secando, estar se hidratando bastante para que a gente possa recuperar mais rápido. Pois é, recuperar rápido. Tem alguém que está fora para esse jogo, Eduardo? Não, tá todo mundo. Grupo completo de novo para enfrentar o América. Nada, O que dá para... A gente falou que o que dá para esperar a equipe da LAF quando for até a Tapera. Mas o que dá para esperar da LAF no ano que vem, hein? O que se projeta por aí? Obviamente que eu nunca vou perguntar para o Eduardo se ele fica no ano que vem na LAF. Eduardo, tu fica no ano que vem na LAF? Não conversei ainda com o pessoal ainda. Nós estamos ainda focando no jogo ainda. E não tem nada acertado, assim. Nós estamos... Nosso primeiro negócio é a final. É a final contra a América. Aí depois vamos ver. Que é, obviamente, o que todo jogador, toda a comissão técnica fala, né? Que primeiro tem que esperar a próxima partida, evidentemente, até por uma questão ética, para depois ver a questão contratual. Mas tu fica no ano que vem, Eduardo, na LAF ou não? Não sei te dizer. Não sabe? Não Bom, porque, na verdade, eu estou brincando aqui com o Eduardo, mas é que a comissão técnica da LAF é algo que realmente começa a se especular a possibilidade de ficar ou não em Lajeado. O técnico Giba aí, que quando assumiu a LAF, veio para cá e começou a fazer um trabalho excelente. O pessoal da LAF só vem ganhando títulos de lá para cá. A LAF que não vencia, estava num momento que não engrenava. Quando o Giba assumiu, o grupo começou a ficar coeso. Alguns jogadores ficaram do ano passado para cá, foram só 4, né, Rafinha? 4. O Rafa, Marcelo Giba, o Chico... O Edson, daí tem o Coutinho e o Eli. E o Coutinho e o Eli que daí eram 6, considerados da base, né? Então, na realidade, o grupo acabou se formando através dessas quatro peças que já ficaram aqui, vieram outros jogadores, mas os resultados positivos voltaram a acontecer. Para a estrutura que tem a LAF, para o investimento que tem a LAF, a campanha que está fazendo em 2014, eu acredito que o torcedor não poderia esperar algo melhor, né? No ano passado eu me lembro que na apresentação do time se falava que 2013 é o ano da LAF, se falava, né? Mas eu discordo um pouco, acho que 2013 foi o ano de estruturar realmente a LAF, se planejar realmente a questão de formação de alguns jogadores, e a partir dali 2014 foi o ano da LAF, porque que campeonato vocês fizeram esse ano, né, Rafa? Tem como imaginar e projetar já 2015, assim, pensar no que pode vir por aí? A instituição sempre pensa em crescer, né? E a LAF, a cada ano, vem evoluindo, né? Vem crescendo, vem se reestruturando bastante. E o lema desse ano até que é o ano da afirmação. E a gente acabou se firmando, até porque... graças a Deus, aí, todos os grupos, desde que eu tô aqui, fazem 4 anos que eu tô aqui, todos os grupos acabaram dando certo, né? Grupos bastante homogêneos, né? Acabaram se fechando, se unindo bastante, sem vaidade, e isso acaba dando resultado dentro de quadra. Pois é, vaidade no sentido de tocar a bola, fazer um gol, deixa que eu faço, não, a artilharia é minha. Isso realmente não tem, mas vaidade, a questão estética tem na LAF, né? Porque o Lucas tem aquele bigodinho meio amante latino, assim, tu sempre com o teu corte capilar diferenciado. Tem alguma questão de vaidade dentro da LAF nesse sentido, né? Nesse sentido tem, né? Uns gostam de ajeitar o cabelo antes do jogo. Alguns gostam de ajeitar, mas acabam não ajeitando muito, né? Mas não ajeitando muito, né? Porque tem namorada, vai saber. Outro já deixa o bigode e assim por diante. Eles acham que estão bem, né? Mas é que isso, na realidade, tu acha que é uma falsa ilusão ou tu acha que, de repente, pode ser até uma afronta ao adversário? Depois o cara fica meio, opa, não, o cara veio com bigode, o cara é diferenciado, o Lucas, assim. Pode ser. Pode ser, né? Chegou o linguiça na frente do Lucas, não, o cara tá de bigode, o cara agora já pega leve. Bigode grosso, diferente, Bigode grosso, pode ser. Rafinha, me diz uma coisa, eu perguntei antes pro... Eduardo, tu fica no ano que vem na LAF ou não? Não sabe dizer ainda. Rafinha, o que é o teu planejamento aí? Tu sabe que tu é um cara de Lajeado, que tu é de uma família de jogadores de futebol, então tu tem já a questão do esporte no sangue. Obviamente tu não vai parar de jogar futebol, acredito, no ano que vem, para jogar futsal. Tu é um cara que quer seguir carreira. O que é a tua ideia? Tu acha que teu tempo na LAF
tu acha que chegou num limite onde o teu futsal não evolui mais do que isso aqui em Lajeado? Ou tua perspectiva, não estou dizendo com relação o Rafa vai continuar na LAF se a LAF quiser. A minha pergunta é, o que é a ideia do Rafinha? O que tu pensa hoje? Tu quer seguir, por exemplo, o passo do teu irmão, que foi embora de Lajeado? O que é a tua ideia como jogador hoje? A minha ideia hoje é... A gente sempre tem que procurar evoluir, né? Eu acho que desde a chegada do Giba, cada ano eu acabei evoluindo mais, aprendendo coisas novas e procuro botar em prática sempre. Mas como todo jogador gosta, a gente quer evoluir também na carreira, né? E particularmente eu tenho um sonho de jogar uma Liga Nacional. A gente sabe que é difícil chegar lá, mas não é impossível. Então a gente tem que procurar trabalhar bastante no dia a dia, procurar aperfeiçoar bastante as coisas para que, se possível, quando a gente tiver uma oportunidade, a gente estiver pronto. Pois é, porque tem um cara que persistiu, né? A gente tem outros atletas que passaram pela LAF, que jogavam, por exemplo, o amador, que eu acho que foi teu caso também, jogava em equipes de mini futebol também, né? E tu acabou optando pelo futsal. E tu foi, na verdade, uma das apostas também do Giba, de toda a direção da LAF, que quiseram continuar também com o Rafa e que apostaram que tu daria seguimento no futsal, porque acontece muito dos jogadores optarem pelo futsal como uma segunda opção. O pensamento deles está no campo. A gente tem vários jogadores que acabaram migrando do futebol de campo, foram para o futsal, depois não deu certo, voltou, ou queria fazer as duas coisas e daí levava de uma maneira mais amadora o futsal. Como é que tu vê essa questão do persistir? Tu acha que isso também fez com que hoje tu estivesse desenvolvendo o futsal que tu tem, cara? Que a gente fala, aqui na região tem muitos bons jogadores, né? Só que aqui... Obrigado, eu sei disso. É que aqui tem poucas bases, né? Que nem tipo a LAF não tem um juvenil, um sub-20. O Lajadense agora tem um juvenil e um juniores, então acaba que, tipo, quando eu cheguei na LAF, tinha uma sub-17, só que não disputava muitas competições. Aí a gente acaba tendo que se integrar o elenco principal muito jovem. Aí até a gente se adaptar, até o treinador pegar confiança, até a gente acabar entrando no padrão de jogo, acaba demorando bastante. Então a gente tem que ter bastante persistência e procurar, por isso que eu falo da evolução, né? A gente tem que sempre procurar aprender. Não adianta a gente se acomodar, porque senão a gente nunca vai jogar, né? Eu fui um cara que sempre procurei aprender com os outros que passaram por aqui, que hoje já estão em níveis mais elevados, sempre procurei aprender e a treinar bastante para que hoje eu pudesse estar jogando. Pois é, agora tu comentou essa questão do jogador pegar ritmo, dele iniciar a carreira. Ontem a gente teve um exemplo disso, né, Eduardo? Ontem a gente viu entrar no final da partida, acho que faltava 1 minuto e meio, mais ou menos, se eu me lembro bem. Entrou ali o Eli, entrou o Coutinho, que já vinha entrando em outras partidas, mas, de novo, o Coutinho, que é um dos jogadores que são apostas da LAF, e a gente teve o goleiro reserva entrando também, e todos, obviamente, foram aplaudidos pelo torcedor. Eu não sei se naquele momento foi só o jogador ou também a atitude do Giba, de ter proporcionado para eles aquele momento de estar atuando em uma decisão, porque uma coisa é tu entrar 1 minuto e meio, que a gente sabe que é isso, que é o normal do futebol acontecer no final da partida, quando tu acha que o resultado já está definido, que era o caso ali, 4-0, tu vai botando os jogadores, mas entrar numa final, mesmo sendo um 4-0, daqui a pouco se toma 1, 2 gols naquele final, a gente sabe que o futsal é muito rápido, isso poderia daqui a pouco estar prejudicando, abalando pelo menos a questão psicológica da equipe. O Giba apostou e botou esses jogadores novos. Como é que tu vê a entrada deles? Eu vejo, tipo assim, como o Giba é um cara bem esperto, bem inteligente, ele já está projetando esses guris para o futuro, que ali os guris têm 17, 18 anos, eles estão... Com isso aí, estão pegando cancha pro ano que vem, já, quem sabe, já começar a jogar mais, como aconteceu o ano passado, que tinha os jogadores que quase nem entravam um pouco, e esse ano já estão jogando bastante, que é o caso do Edson. Então é a mesma, que é um guri novo também, e a mesma coisa agora é isso aí, vão entrando um pouquinho, devagarinho, para daqui a 1 ou 2 anos já estarem num nível maior de futsal. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, a gente tem matéria completa, óbvio que a gente sempre segura a matéria pro final do programa para segurar a audiência também, tem jogo do América contra a equipe da LAF, foi aqui em Lajeado. A gente vai te mostrar como é que foi esse 4-0 da equipe do técnico Giba daqui a pouquinho. E eu também quero saber qual foi o segredo da preparação física para transformar o meu amigo Edson de pé de pantufa para pé de chumbo depois do intervalo. Não sai daí. Terceira etapa do Tá em Jogo, para voltar a falar da LAF, que tem um jogo decisivo pela Copa Lupicínio Rodrigues lá no final de semana. O jogo é no sábado às 8 da noite, tá definido? Isso. Sábado, 8 da noite, lá em
espera. Aliás, a torcida da LAF podia pegar ali um ônibus e ir até lá, né? O torcedor veio até aqui, por que não ir até lá para torcer, de repente, mais uma taça para Lajeado? Diz o Cláudio Borragini, que faz a parte lá de comunicação da LAF, que já vem mais estrela no próximo uniforme, de Liga Soltos, que quer mais estrela de Copa Lopecini Rodrigues. Daqui a pouco vai faltar até espaço ali de tanta estrelinha que o Cláudio Borragini quer botar no uniforme da LAF. Pessoal, a gente terminou outro bloco e aí eu comentava com vocês a questão da possibilidade de botar novos atletas, ter a expectativa, alguns jogadores de estarem disputando de repente até esse próximo jogo, que é o caso do Eli, do Coutinho, desses jogadores do Felipe. Obviamente que isso vai de acordo com o resultado positivo que o time principal vem fazendo ali, o quarteto depois que substitui os 4 que iniciaram. Mas tem espaço para isso, como o Eduardo comentou. Só que, e como é que fica a questão da pressão no momento desse, Rafa? Tu que foi um cara que está há bastante tempo atuando pela LAF, que passou por dificuldades como essa, ou obstáculos como este, de ter que jogar no momento que não tinha tanta experiência, tantos jogos, até como reserva, como titular, não atuava tanto, que é o caso que a gente comentava antes do Edson, também daqui a pouco quero saber qual é o segredo dele. Mas, Rafa, como superar esses momentos de dificuldade? O Eli mesmo é um garoto, né? Tem aí, 16, 17 anos. 17. Como é que dá para superar um momento como esse, principalmente numa decisão? A gente sabe que é sempre muito difícil, né? Até porque ontem a gente estava conversando que no futebol de campo, se tu vai botar um garoto para jogar, tem mais 10 ali para suprir ele. E no futsal, como é um esporte coletivo, só que... como se fizer uma caca, já era, né? Num vacilo teu, tu pode acabar não entregando o jogo, mas cedendo um gol ao adversário. A gente sabe que é um jogo muito de individualismo, né? Que é 1 para 1. Mas a gente sabe que, por isso que é sempre bom treinar forte, né, e mantendo o ritmo dos outros e ter a persistência, né, que a gente vem falando, porque daí quando a gente acaba entrando, num momento desse, a gente acaba tá pronto para a partida. O Chico é um cara que bate forte pro gol, né, o cara que já tem aqui 102, 103 gols, acho, na carreira. Acho o goleiro Chico da LAF. Ontem, de novo, foi brilhante embaixo ali dos paus e o cara conseguiu fazer mais um gol que desviou ali, meio que bateu no Edson, tá o gol do Chico. O Chico é um cara que sempre bateu forte na bola e tem essa característica até pelo tamanho dele, pelo porte. O Edson já é um cara um pouco mais reduzido, eu diria, né? Um pouco mais minimizado, assim, se comparado ao Chico. Mas é um cara que aprendeu a bater na bola. Como é que foi esse processo do Edson, que acredito seja o mesmo processo dos outros atletas? É algo que vira natural, o fato de aprender a bater na bola? Porque muitas vezes é a questão da velocidade que tu imprime nela, o momento de como tu encaixar o pé na bola. Mais do que tu simplesmente tentar bater ela louco, que ela vai simplesmente ir para longe, né? Porque tu tem que ter um objetivo, tu tem que ter um foco onde tu tá batendo a bola. Como é que foi esse processo de transformação, digamos assim, do Edson na maneira de... tanto dele jogar, porque na verdade o drible, isso ele sempre teve, a velocidade ele sempre teve, o porte ele continuou com o mesmo, né? Abraço pro Edson, mas essa questão do imprimir velocidade na bola, isso é um trabalho que vocês fazem ou é o natural, Eduardo? Não, ele até agora, esse ano ele ficou bem mais confiante, tudo, e ele é um cara que está treinando direto a finalização depois do treino, coisa que ele não fazia antes. Está treinando muito, por isso que daí já está pegando o jeito de bater, o jeito melhor dele, ele bate com ela em movimento, ela parada. Então isso aí é treinamento. E ele tá pegando o jeito e tá melhorando o chute dele. E a questão do porte, ele tá mais forte, sim. Também? Desde quando ele chegou, ele deu uma aumentou 600 gramas? De músculo. De massa magra, né? De pura massa magra. Mas aí é que tá, a gente já comentava com o técnico Giba, numa edição passada do Tá em Jogo, a questão da evolução de alguns atletas. O Rafinha a gente sabia que vinha numa crescente. Tem alguns jogadores como Marcelo Giba, um cara que já estava firmado na LAF, que já tinha a braçadeira de capitão, que também vem sempre numa constante. Mas tem alguns outros jogadores, quando chegaram aqui, foi o primeiro momento que foram apresentados para os torcedores da LAF, num primeiro momento eles não fizeram, digamos, ou talvez taticamente eles já respondiam, mas em termos de gol, eles não conseguiam converter. Hoje a LAF é um time que faz gol parelho. O Rafa faz gol, o Chico faz gol, o Marcelo Giba faz gol, o Edson faz gol, o Lucas, o Thiago, todo mundo faz gol. Ah, beleza, isso. Mas essa questão do ser parelho é que vem a minha pergunta para ti. O Lucas, por exemplo, é um cara que quando chegou não estava fazendo gol, o Thiago fazia. O Pelé é um cara que passou até por lesão depois, é um cara que não estava fazendo gol no início, e nem muita característica dele. Agora o cara está fazendo gol praticamente toda a partida. A gente tem alguns jogadores que vieram a responder no mesmo nível, o próprio Juninho.
que voltaram também daqui a pouco a ter uma boa fase dentro do futsal. O Pelé jogou muito tempo em Bento e estava muito bem, depois parece que chegou aqui e não estava começando a engrenar. Como é que foi esse trabalho de tentar levantar esses jogadores todos para deixar a LAF no mesmo nivelamento, assim? É que tem muita questão também de adaptação, né? Por exemplo, os guris que já estavam ano passado aqui, mantiveram, já estão adaptados e tudo mais, seguem regular, tipo o Rafinha, o Marcelo Giba, estão sempre regular, o Chico não abaixa. E os outros, eles vieram de adaptação, alguns se adaptam mais rápido, outros menos. E a questão, tipo assim, o Thiago foi um cara que chegou e já se adaptou muito fácil. Até que já começou a fazer gol. O Lucas demorou um pouquinho, mas é questão mais de adaptação, porque futsal nós todos sabíamos que eles tinham e só incorporar no sistema que o Giba estava implantando. Até e depois já se mantiveram. Até por vir por eles ter passado por outras equipes, de repente, onde eles jogaram, eles tinham um outro jeito de jogar, por ter outros técnicos, ter outra filosofia de jogo, acaba demorando um pouco, né? É, porque diverge muito de um treinador para outro, é bem diferente o sistema de um para outro, então até entrar no esquema de jogo já... Até agora, tanto é que tu vê agora no final do ano para cá, do meio do ano para o final, o time tá todo regular, assim, tu não vê um cara, hoje ele foi o super, no outro jogo foi abaixo. Não, sempre mantém. Às vezes o time todo tá mantendo, um ou outro se vai acima do esperado. Mas o time sempre regular, nunca abaixo. Vamos dar uma olhada como é que foi essa partida. Então, 4-0 para a LAF no Complexo Esportivo. Domingão muito quente. Olha, tava muito calor. Mesmo assim, ela foi lá, fez 4-0 e agora leva vantagem para o jogo de volta lá em Tapera no sábado, 8 da noite. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto com a galera aqui. A LAF entrou em quadra ontem, decidida a vencer a partida de ida da final da Copa Lupicínio Rodrigues e dominou o jogo do início ao fim. Logo nos primeiros minutos, um passe do goleiro Chico já dava os primeiros sinais de que o jogo seria difícil para o América. Na metade do primeiro tempo, o time de Tapera reagiu e no contra-ataque quase fez o primeiro gol da partida. Faltando pouco mais de 4 minutos para o final do primeiro tempo, Thiago marcou o primeiro gol da LAF. Chico passou para Giba, que mandou de bico em direção ao gol. Thiago Selba apareceu na área e desviou para dentro da rede. 1-0 sobre o América de Tapera. Um minuto depois, Pelé aproveitou o chute forte de Giba. 2-0 para o time lajadense. O terceiro gol da LAF saiu aos 8 minutos de bola rolando. O goleiro Chico saiu em linha, cruzou o meio de campo e fez 3-0. Chico quase fez um segundo gol, mandando uma bomba direto da área. A LAF consagrou a goleada com Giba aos 8 minutos para o fim da partida. A LAF 4, América de Tapera 0. O primeiro tempo do meu time foi um primeiro tempo muito bom, os números não mentem, a gente teve um desarme muito bom, posse de bola muito boa. O segundo tempo a gente se descontrolou, era normal que a gente ia sair mais para o jogo, até pelo resultado adverso de 2-0. E a equipe deles baixou a marcação meia quadra e aproveitou os contra-ataques. Acho que a gente no segundo tempo não teve acertado, apesar que o Chico fez grande defesa. Agora, mas igual, temos o jogo da volta em casa e temos que buscar essa vitória, porque a gente tá realmente a uma vitória do título. Preparação agora, como vai ser para a semana que vem? Olha, final de temporada não tem muita coisa que ganhar, né? Eu acho que principalmente trabalhar o fator psicológico dos atletas, trabalhar o descanso de todo mundo, é um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali que a gente vai voltar a corrigir e é isso. Temos o apoio de todo o nosso torcedor, certamente o ginásio vai estar lotado em Tapera. A gente sabe que se tratando de uma final é um jogo especial, né? É sempre muito difícil enfrentar a equipe deles, né? A gente tinha tido 3 embates contra a equipe deles durante o ano e acabou sendo uma vitória para cada lado e um empate. E hoje acabou que o fator casa prevaleceu, né? Dentro de casa a gente acaba sendo muito forte, ainda mais com a ajuda do nosso torcedor. A gente acabou fazendo uma partida muito boa, onde a gente errou pouco e a gente hoje conseguiu sair com um bom resultado. Expectativa para a semana que vem, fora de casa é sempre mais pressão, né? É uma pressão muito forte, a equipe deles é uma equipe muito boa, ainda mais jogando dentro de casa, onde a gente sabe que o torcedor deles vai comparecer também. Então a gente tem que procurar concentrar bastante, focar nessa semana aí para que a gente possa sair de lá com o título. Conseguimos administrar o resultado, marcar bem, que eles têm jogadores que individualmente são muito bons
mas não tem nada ganho ainda, né? Demos um passo grande em direção ao título, mas a gente sabe que lá vai ser difícil. Se perdermos, tem a prorrogação que a gente vai ter que vencer, mas o time está de parabéns hoje. Vitória da LAF 4-0. Quando começou a partida, vocês imaginaram que fosse se tornar um placar elástico? Muitas vezes o cara do futsal vai responder uma coisa. Ele vai olhar e vai dizer assim, não, eu sabia que a gente tinha condições de ganhar, a gente podia ganhar esse jogo, mas o placar não condiz muito, porque na verdade a gente fez 2, fez o 3, mas depois o 4-0 foi consequência. É mais ou menos esse o discurso, Rafa? Ou daqui a pouco dá para dizer que vocês estavam já projetando imprimir um pouco mais de ritmo para daqui a pouco, obviamente, não ter a vantagem do saldo de gols para a última partida, mas para mostrar para a equipe adversária o que estava vindo pela frente? A gente sabe que é sempre muito difícil, né, manter um ritmo intenso a partida inteira, né? Mas como a gente sempre conversa, a gente tem que ter calma e sempre procurar um gol atrás do outro. A gente não pode já sair pensando, vamos golear, vamos fazer 3, vamos fazer 4, se a gente ainda não fez o primeiro gol, né? E acaba que quando a gente fez o primeiro gol, a gente sempre tenta dar uma estabilizada, dar uma tranquilizada, não procurar tomar, mas se possível tentar fazer logo o próximo gol. Mas a gente tem que tentar sempre procurar manter o jogo equilíbrio, sob controle, para não deixar desandar. Pois é, até porque tem aí um América de Tapera, que é uma equipe, como a gente comentou, não é tão tradicional no futsal, mas que lá tem muita força pela questão do ginásio, pela questão da torcida empurra. Isso pode ser um problema para a LAF, Eduardo? Isso aí eles vão usar a favor deles, mas nós vamos focado para a vitória lá. Nós vamos ver como é que vai ser, como é que nós vamos entrar em quadra nesse último jogo, mas nós vamos focado para vencer. Claro que vai ter coisas para nos atrapalhar, mas isso aí é o de menos. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco tem a última parte do Tá em Jogo, até porque tem partida decisiva, aliás, mais do que decisiva. É o último jogo da temporada da LAF no sábado contra o América de Tapera, então não sai daí que daqui a pouco eu volto com os nossos convidados. Primeiro de dezembro, Tá em Jogo no ar, conversando com o Eduardo Coelho, e também com o Rafinha, preparador físico da LAF, também um dos destaques aí da LAF na temporada. Dezembro é época natalina, né? E aí a gente sabe que todo mundo vai ali receber 13º, vai ganhar uma bufunfa a mais, tá chegando no final de ano, quer comprar um presentinho pro amigo, não sei o quê. Tem como dizer que o presente ideal para esse final de ano é a Copa Lupicínio Rodrigues, Rafa? Ou ficou, de repente, uma certa amargura aí por não ter conseguido chegar à decisão ou até conseguido o título do estadual? A gente sabia que quando a gente projeta o ano, no começo do ano, a gente tem umas metas, né? Que a gente vai buscando aos poucos. E graças a Deus, essa temporada, todos os objetivos que a gente traçou no começo da temporada, a gente acabou conseguindo. E um desses objetivos era chegar na final da Copa Lupicínio Rodrigues, né? E, se possível, a gente queria todo mundo quer dar um presente, né, para os familiares e até para os nossos torcedores daqui, que merecem bastante esse bicampeonato. Pois é, bicampeonato. Agora no intervalo a gente conversava sobre isso, Eduardo. Explica aí para o torcedor. Que esse é o mesmo torneio que teve no início do ano passado, onde é realizado sem as equipes que estão jogando a Liga Nacional. E foi que a gente foi campeão ano passado. Só que esse ano eles fizeram, só mudou o nome e um pouco o formato, mas é com as mesmas equipes que jogam o Gauchão. E inverteram o calendário, né? Inverteram o calendário por causa da Liga, né? Que teve a Copa do Mundo e aí a Confederação mudou a Liga Nacional para o segundo semestre e deixou o Gauchão pro primeiro, que aconteceu ao contrário no passado, né? O que o torcedor pode esperar para 2015, Eduardo? Eduardo já explicou que vai dizer se fica ou não fica depois do jogo do final de semana, mas o que se projeta, o que se pensa, Eduardo, para 2015, independente do Rafa estar aqui, independente do Eduardo estar aqui, o que a direção já começa a passar para vocês, ou que vocês têm conversas informais com o Favareto, o André, toda a galera da LAF ali, o Alexandre, o que vocês conversam e o que se pensa, até porque vocês conquistaram uma vaga para mais uma competição, né? Sim. E isso, obviamente, se concretiza ou não de acordo com a questão financeira, a viabilidade financeira, se tiver estrutura para conseguir jogar essa outra competição de um porte maior. O que vocês começam a imaginar e começam a se discutir daí nos bastidores? Por ter agora, como a gente foi campeão da Liga Sul, vai ter a Superliga, né?
mais no início do ano, eles já vão que o planejamento vai começar até um pouco antes. Esse ano começou em 3 de fevereiro. Ano que vem deve começar um pouco antes, por ser no início do ano a Superliga. Aí vai ter o Gauchão, tem a Lupicine de novo, e se ganhando a Copa Lupicine esse ano, tem a Liga Sul de novo. Então, tipo, eles vão, creio eu que, tipo, tentar conversar com o máximo de jogadores desse ano e trazer alguns outros para reforçar bem, porque ano que vem, se esse ano já teve bastante jogos, ano que vem vai ter mais ainda. Porque no ano que vem talvez seja mais uma competição além de todas que já tiveram esse ano, que é o que tu comenta. Se ganhar a Copa Lupicine tem de novo Liga Sul, e aí depois ainda tem mais uma competição de um nível bem mais forte também, né? Fora a Copa dos Vales, que não teve esse ano, né? Que é bem provável que tenha ano que vem. Fora a Copa dos Vales, ou seja, é uma maratona muito grande. Sim. E aí com o número de atletas que tem hoje, não diria que fica impossível, porque vai jogar igual, sim, mas se torna mais inviável, né? Se torna inviável mais a parte final do ano, né? Porque, tipo, a gente tem, por exemplo, tem 9 jogadores que entram direto, mas, tipo, as competições de início do ano até a gente pode ir mais tranquilo, mas com o decorrer do ano, isso aí já começa a desgastar, e daí as competições que são algumas principais, mas pro final tu já não consegue segurar tanto pela falta de grupo, né? Pois é, a gente sabe que uma coisa dentro do futebol, ela é bem clássica, assim, que é a questão da pré-temporada. E o jogador não gosta muito de pré-temporada porque é a hora que, depois que tu teve uma folga, tu vai ter que suar, vai ter que morrer embaixo do apito do Eduardo, por exemplo, né, Rafa, para conseguir estar em dia para a próxima competição. O fato de vocês jogarem até agora, acredito que facilite um pouco nesse sentido, porque vocês vão, pelo menos, ter jogos até um momento que outras equipes não estão tendo, né? Se a gente for analisar equipes como a STF do Linguiça, outros times tantos aí, ADS, todas as outras equipes que jogam estadual de futsal, acabaram a competição tempos atrás. E aí, a partir disso, talvez vocês tenham um pouco mais de ritmo de jogo do que os outros. Talvez seja uma vantagem, né? Claro, com certeza. Até porque a gente vai ter menos tempo de férias, né? Vai acabar com que a gente não engorde tanto e não saia tanto do ritmo, né? Aí fica até mais fácil para quando a gente voltar, a gente esteja um pouco mais preparado para essa pré-temporada. Mas agora tu comentou um negócio interessante, Eduardo. O jogador engorda muito nas férias? Meu Deus, tem que ver. Quando eu chego lá, a primeira foto que eu tiro deles são... Sabe aquelas boinhas de piscina? Conheço, já ouvi falar. Ficam assim, ó. Assim, daí aí começa o trabalho. Então, na realidade, o período de férias, ele acaba sendo, para o jogador e para a preparação física, um período conturbado depois, né? Não, até não, porque também ele ajuda a recuperar muita coisa, porque, tipo, tem as microlesões, coisas pequenas, assim, que durante o ano elas vão agravando. E esse período de férias serve também como, já que estão descansando, tu acaba se recuperando para começar o outro ano inteiro. Pois é, essa questão de lesão, agora tu comentou, a LAF não foi um time que sofreu tanto assim com lesões. Tivemos saídas, tivemos jogadores machucados, alguns suspensos por cartão amarelo, por expulsões. O Rafa foi um exemplo em determinado lance, que aliás ele vai dizer que não foi expulsão, né, naquele jogo contra a STF. Mas, independente do que aconteceu ou não esse ano, a gente sabe que as lesões, que é aquele grande fantasma de uma preparação física, talvez não tenha te assombrado tanto esse ano, né, Eduardo? É, que a gente planeja desde sempre, né, fazer o risco mínimo de lesão, né, que foi o que aconteceu. Por exemplo, do ano passado nós não tivemos lesão nenhuma. A única lesão que teve foi quando o Thiago Beleboni quebrou o dedinho do pé, foi a única. Esse ano teve só a questão do Pelé no jogo contra o Carlos Barbosa, que ele sentiu um pouco o adutor, uma dividida, e a questão do Rafinha e do Lucas, foi até ali por um pouco mais de excessos de carga, pelo grupo ser reduzido, mas não por falta de treinamento, entendeu? Foi que a gente tenta trabalhar no risco zero de lesão, uma pré-temporada forte e depois durante o ano uma manutenção para que não tenha lesões. Pois é, essa questão, por exemplo, que a gente sempre fala, que a LAF está com um grupo reduzido, que é um número menor de atletas daqui a pouco que outras equipes, mas eu talvez tenha uma vantagem que dê para ser analisado do ano passado para cá. O ano passado, a LAF, quando substituía, muitas vezes o técnico Giba não tinha peça de reposição para determinada posição que correspondesse à altura. Dessa vez, a LAF consegue trocar o quarteto. A LAF consegue tirar 4 jogadores, colocar 4 jogadores e o nível da LAF continua o mesmo. Obviamente que é um trabalho que vem de longo prazo, que já veio no ano passado, que já veio sendo pensado um pouco antes também, mas
essa questão do nivelamento da LAF que a gente falou antes é algo que é notável, né? Inclusive pelos adversários. O que dá para imaginar nesse momento que a gente tem jogadores que estão todos parelhos, que vai ser esse jogo? Vai ser guerra lá, porque torcida veio, o torcedor teve que se retirar do ginásio ontem, porque daqui a pouco excedeu um pouco mais ali na hora de torcer. Os nossos amigos aí da Brigada convidaram eles a se retirar, né? Dar uma voltinha lá na rua, pensa um pouquinho, mas a gente sabe que lá é caldeirão. Dá para se pensar que daqui a pouco o fato de tu olhar para o banco, saber que o cara tá no mesmo ritmo que tu e vice-versa, isso dá uma segurança a mais para enfrentar esse caldeirão que vai ser lá? Ah, com certeza, né? A gente conversa internamente ali entre nós que o nosso grupo é tão nivelado que quando a gente troca, o grupo acaba não caindo. E a gente sabe que isso é muito importante, porque daí acaba não sobrecarregando os outros, porque tem às vezes, que nem ano passado, às vezes muitos jogavam mais do que o necessário e às vezes acaba sobrecarregando outros. Então esse ano a gente tem um grupo bem parelho, que está todo mundo num nível muito bom. Pois é, e esse grupo parelho no nível bom, o Eduardo fica o ano que vem, será, Rafa? Não sei se fica. Tomara que fique, né? É um baita no preparador físico, um grande amigo nosso também, que acaba ajudando a gente no dia a dia, que é sempre muito importante. Pois é, a comissão técnica geralmente ela anda junto. O Giba fica no ano que vem, Eduardo? Não sei se eu fico. Pois é, que loucura, é impressionante isso. Para esse jogo do final de semana, o torcedor obviamente vai ter que empurrar, vai ter que ajudar, mas a gente sabe que a superação vai ser coração na ponta do tênis, né? Da chuteira aqui nesse caso, na ponta do tênis. A LAF marca e vibra muito e vai de acordo com o que o torcedor grita de volta, e aquele empurrão o tempo todo, a gente sabe disso. O Marcelo Giba é um cara que puxa muito o torcedor. Lá, o cara indo contra, o negócio é ignorar? Ou o negócio é jogar cada vez mais contra ele, por exemplo? Se possível, jogar cada vez mais, né? Mas lá a gente sabe que vai ter muita pressão da torcida, até porque lá a torcida se faz presente. Mas é o que a gente conversa, a gente tem que entrar focado e pensar em fazer o nosso jogo. Entrar bastante concentrado, procurar fazer aquilo que o Giba propor pra gente, para que as coisas acabando bem. Eduardo, quantos treinos até a partida? 2 períodos na quarta, um na quinta, um na sexta, mais uns 5 períodos de treino, 6 períodos, um de terça de tarde. E que é mais uma questão de organização tática, de acordo com o que aconteceu aqui, do que propriamente uma questão de puxar um pouco mais. Pouca intensidade, é mais ajeitar o time, tudo, é mais tático do que outra coisa. O que dá para analisar aí que o Giba possa passar para esse grupo, até para manter a cabeça no lugar, que é uma coisa importante. A gente sabe que tem os dois lados da moeda, ao mesmo tempo que é um time que corre muito, o time da LAF, que marca demais, tem jogadores que são novos, que apesar de ter experiência, como é o caso do Rafa, são jogadores muito novos, que detrás dos momentos do jogo, se não manter a cabeça no lugar, pode entrar em confusão, que é mais ou menos o que tentou ontem o atleta, como é que é o nome dele? O Jesus? Vitor Jesus. O Jesus ontem no Complexo Esportivo, ali no final, que depois chegou a meio que dar uma confusão, já vê a galera do Abafa, e enfim. Provavelmente o Jesus, pelas informações que a gente tem, deve estar fora dessa partida, mas não dá para entrar nessa onda também, né? Se quer ser campeão e já mostrou que tem capacidade para isso, tem que manter a cabeça no lugar, né? Nosso grupo é muito bom de cabeça, assim, é um grupo que tu vê que é tranquilo de jogo, assim, eles não vai cair na onda, assim, sabe? Mesmo sendo muitos jovens, são bastante rodados, têm experiência na questão de jogo, tudo. Então, acho que isso aí não vai afetar nada, pode ser o jogo que for, os guris estão sempre bem conscientes e sabem da qualidade que tem. Quando o cara sabe da qualidade que tem, ele fica tranquilo em questão do resto, assim. Acho que começa muito também pela segurança lá no gol, né? Porque o Chico tá fazendo uma temporada fantástica, né? O cara cada vez mais experiente, mas cada vez mais seguro lá, e os jogadores acreditam que no momento que dá uma vacilada e perde uma bola, sabe que o cara vai estar lá atrás, né? Isso é verdade, que ele vem pegando muito. Na Liga Sul foi assim, né? Foi. O último jogo, meu Deus, foi. Tá louco, ele salvou de bola. E ontem, apesar do América de Tapera, como a gente viu na matéria, não chegar tão de forma objetiva, talvez como a LAF conseguiu, mesmo assim é uma equipe que mostrava perigo e tem que ter cuidado porque tocou muito bem a bola, né? É que tem aquela situação, né? Que ela não mostrou tanto perigo porque ele também fez as defesas que não deixaram ela ser perigosa, entendeu? Valeu, Eduardo, que dê uma boa sorte para vocês aí, que dê tudo certo no final de semana. Quem sabe uma vitória, tu terminando a partida e já anunciando que tu e o Giba ficam pro ano que vem.
Isso aí, obrigado, mas não sei isso aí. Vamos ver. Isso tu não sabe. Beleza. Depois do jogo, vamos ver, vamos conversar. Acabando o jogo, a gente pergunta de novo, não tem problema nenhum. Rafinha, valeu, obrigado, cara. Boa sorte pra vocês. Quem sabe mais uma taça aí pro Vale do Taquari. Boa sorte, que dê tudo certo lá. Vai com calma. Vai firme, mas vai com calma, que com certeza vem mais um título aí pra LAF. Muito obrigado pelo convite aí. Com certeza a gente vai dar o nosso melhor aí para que, se possível, a gente possa trazer o título para a Lajeado. A gente tem certeza disso. Tá encerrado mais um Tá em Jogo. Segunda-feira que vem a gente volta com mais uma edição. Quem sabe, mais uma taça, Copa Lupicínio Rodrigues pra LAF. Vamos ficar na torcida. Amanhã tem reprise desse programa de manhã e na quarta às 9h30 da noite. Pode buscar tudo também no facebook.com/tvunivates ou então no youtube.com/tvunivates. Valeu, até segunda-feira que vem. Tchau.